Salmo 28, Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Quantas vezes, irmãos, paramos de orar? Desistimos de clamar por uma causa, pela conversão de alguém. Seria o motivo mais importante de oração. Pelo país, tanta coisa ruim acontecendo e você pensa, eu cansei de orar, parece que Deus não está ouvindo. É terrível quando você está falando com alguém, depois de um tempo você percebe, a pessoa não ouviu nada do que falou. Ou de repente está falando, mas a pessoa está tão longe, que no meio da sua fala, o outro pega e sai. É mais ou menos isso que Davi começa dizendo neste salmo: Senhor, não seja surdo para comigo. Parece ousado. Várias vezes o salmista parece um tanto ousado, mas esse linguajar era muito comum para dizer o seguinte: Senhor, não seja indiferente à minha oração. Deus não é, Deus está ouvindo. Deus ouviu cada oração que você fez. E olha só, não seja surdo para comigo. Versículo 6, ele me ouviu. Já falei algumas vezes isso, que o salmista começa de um jeito orando e às vezes já termina a oração de outra forma. Tantas vezes você entra por estas portas desanimado, mas vem e diz: Senhor, faça uma obra no meu coração, porque eu não quero continuar assim. E Deus faz a obra e você sai feliz e alegre e animado. Agora veja, Davi está sendo perseguido, é mais do mesmo isso? Ele é perseguido toda hora. E você vê no versículo 3 a 5, que se levantaram contra Davi, falaram mal de Davi, queriam matar Davi, e ele corre para Deus em oração. Quando a coisa está difícil, o servo de Deus corre para a oração. Quando há perseguição, quando há tribulação, para onde vai o seu espírito, ou seja, a sua alma? Para quem você pede ajuda? Davi entrega aqui a sua causa, a sua súplica para Deus. Por que continuar clamando ao Senhor? A ti clamo, ó Senhor. Por quê? Primeiro, Deus é a rocha. Rocha minha. O que tem uma rocha?
Interessante entendermos, irmãos, o contexto da palavra de Deus, porque às vezes nós olhamos uma rocha, uma pedra grande, nós definimos algo mais ou menos assim. Mas rocha, naquele contexto, significava segurança. Até de animais, uma besta fera, ou de inimigos, porque ficava protegido ali, se escondia embaixo, o inimigo passava e a pessoa ficava lesa, ou seja, livre, viva, na verdade. Segurança, firmeza, preservação. Davi diz: o Senhor é a minha rocha, por isso que eu oro, porque a minha segurança está no Senhor. A firmeza dos meus pés é o Senhor. Quem preserva a minha vida é Deus, diz Davi. E ele era um estrategista militar brilhante. E era um homem muito vigoroso, de batalha. Sabia lutar. Poderia guerrear uma noite inteira. Terminava ainda animado para outra batalha. Esse era Davi. Mas não confiava em si mesmo e na sua força. Ele diz: Deus é a minha rocha. Se Deus for a sua rocha, você tem uma vida de oração. Se nós não temos uma vida de oração, isso significa o seguinte: eu confio em mim mesmo. Eu sei e eu posso resolver os meus problemas. Agora, quem ora, diz assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso totalmente do Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor. Como está a sua vida de oração? Por que às vezes a pessoa não tem firmeza, não tem constância, não tem segurança? Falta oração. Segundo, nós clamamos a Deus porque Ele é a nossa esperança. Olha o que ele diz aqui: quando eu clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário, ouve-me. Não seja surdo, Senhor. Ouve-me. Deve estar dizendo: se o Senhor não me ouvir, eu morrerei. Serei semelhante àqueles que descem a cova, ou seja, tudo estará perdido. Se o cristão não orar, não adianta pensar em fazer o bem para a família, não adianta querer servir na igreja, não adianta querer evangelizar, não adianta, como é o caso aqui, querer ir para a batalha. O crente precisa, antes de tudo, orar. Eu quero que o Brasil mude, então começa frequentando a reunião de oração, começa orando na sua casa, para que Deus traga um avivamento espiritual e não carnal para a vida da igreja. Não esta aqui, é toda a igreja cristã. Todos os cristãos verdadeiros. Davi está dizendo: Senhor, se o Senhor não me ouvir, eu morrerei. Se o Senhor não me ouvir, a causa está perdida. Eu estou perdido completamente. E aí ele então levanta as mãos para o santuário, o símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. O tabernáculo e o templo. Ou seja, ele levantava as mãos como Daniel. Lá na Babilônia orava em direção para Jerusalém, dizendo: meu socorro é o Senhor. Eu confio no Senhor. Eu quero a presença do Senhor. Ele ouvirá o meu clamor. Deus é a minha esperança. Onde está a nossa esperança? Quem é o nosso socorro? A esperança do atribulado aqui, Davi, é Deus. Terceiro, Deus vinga os seus inimigos. As pessoas estranham às vezes a linguagem do versículo 3 a 5, que aparece muitas vezes nos Salmos, em Jeremias, em outros profetas. Que Deus destrua os ímpios. É isso que ele está falando. Poderia orar dessa forma hoje? Sim. São chamados salmos imprecatórios.
Mas se você ler aí o versículo 3 a 5, você não vai encontrar nada de vingança pessoal. Essa é a diferença. Ele ora para que Deus faça justiça contra os inimigos do reino de Deus. Então há um país qualquer hoje perseguindo muito a igreja. Você diz, Senhor, que eles sejam convertidos ao evangelho. E se não for da tua vontade que eles sejam convertidos, que eles sejam impedidos pelo poder da tua mão, que eles sejam impedidos de continuar esta perseguição, que o Senhor os destrua. Já orou assim? Mas no Novo Testamento não é assim. Na Nova Aliança não é assim. Será? Paulo diz que o Senhor lhes dê a paga. A igreja adora quando vê a manifestação da justiça de Deus. Olha só, quando Deus demonstra o seu amor, sua graça, sua bondade, nós o adoramos. Quando ele demonstra a sua justiça, Davi também adora. Davi se alegra e exulta e diz: louvado seja o Senhor, porque ele destruiu os inimigos do reino. Senhor, que eu não seja arrastado com os ímpios. Ímpios, iníquos, perversos, falam de paz ao seu próximo, mas no coração tem perversidade. Falam uma coisa, no coração tem outra. Paga-lhes segundo as suas obras. Eles estão ofendendo o pacto. Eles estão atacando a vontade de Deus. Eles são inimigos de Deus. Davi então diz que o Senhor acabe com eles. As pessoas às vezes têm medo de ler o livro de Apocalipse, que é muito mais do que nós encontramos no livro do Salmo. Com respeito à retribuição que os ímpios irão receber eternamente, em termos de condenação. O que a igreja faz diante disso? Adora. Louva o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela sua justiça. Louvado seja Deus pela sua ira santa. Olha o que diz o versículo 5. Visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem. Uma linguagem atual seria o seguinte: eles estão nem aí para Deus. Eles não se importam com Deus. Eles zombam de Deus. Eles fazem tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Não estão nem aí para isso. Não querem nem saber. O que as mãos de Deus fizeram e estão fazendo? Pouco importa, eles dizem. Deus não importa. Deus não é importante. Eu não quero saber de Deus. Há uma indiferença, ele dar de ombros, aquela indiferença. Deus não se deixa zombar. Paulo diz: de Deus não se zomba. Nesse contexto que ele fala, o que o homem semear, ele irá colher. Em algum momento virá a justa retribuição do Senhor. Davi está aclamando então porque ele sabe que Deus é vingador. Onde encontramos isso? Naum. Por que nós não podemos fazer vingança? Porque nós não somos justos. Vingança pessoal não pode ter na vida cristã. O desejo de vingança, ou prazer quando o outro se dá mal, essa Bíblia condena.
Agora, esperar a justiça, vingança de Deus que é justa, é na medida, é na justa retribuição, isso sim. Paga-lhes segundo as suas obras. São ímpios, iníquos, perversos, maliciosos, inadvertidos, indiferentes, desprezadores, zombadores, autossuficientes. Serão julgados por Deus. Davi sabe disso. Por isso que ele ora. Quarto, nós clamamos porque Deus ouve as orações e responde: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Bendito seja, louvado seja. Vamos exaltar a Deus. Vamos louvar a Deus. Eu supliquei, eu apresentei a minha causa diante do Senhor. Ele ouviu, ele respondeu. A resposta é sempre de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Você pede uma coisa, eu peço uma coisa, Deus dá outra, ainda bem. Ele sabe o que a gente precisa. É muito melhor ouvir muitas vezes de Deus, não. A criança já está doente, tanto açúcar. O pai diz, não pode mais comer chocolate. A criança chora, não me ama, não gosta de mim, cai no chão, faz todo aquele show. Porque o pai ama, diz, não pode. Tem que reduzir, tem que regular. Deus então sabe quando muitas vezes a resposta deve ser não. Sim. Espera. Deus sabe. A resposta de Deus é de acordo com a vontade de Deus. O que nós sabemos, irmãos, da vida? O que vai acontecer amanhã? Então a resposta é de acordo com a soberania de Deus. Agora que Ele ouve, que chega até Deus o que nós falamos, isso é sempre. Portanto, não saia correndo contar tudo o que está acontecendo para todo mundo, sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre a própria vida. Se entregue à oração, que é muito melhor. Seja Deus o seu conselheiro, como disse Davi. O contexto aqui, provavelmente, é a perseguição de Absalão. Muita gente traiu Davi naquele momento. Muitos se levantaram contra ele, o seu próprio filho Absalão. A maior dor que Davi poderia sentir. Sai chorando de Jerusalém, descalço, rosto coberto, não sabe o que vai acontecer, mas sua vida está nas mãos do Senhor. Ele está disposto a sofrer. Mas ele sabe, Deus é o melhor conselheiro que ele precisa. Deus ouve a sua oração. Responde de acordo com a vontade dele, mas ele responde. Nós clamamos também, irmãos, porque Deus é a nossa confiança, a confiança do nosso coração. Veja o versículo 7, o Senhor é a minha força. Esse Davi, quando saquearam Ziclag, levaram tudo, as mulheres, as crianças, os bens. O povo ficou tão desesperado que já falou em apedrejar e matar Davi. E Davi muito se angustiou. Mas o líder não tem tempo para ficar chorando, ele precisa sempre se reanimar. Chora um pouco, mas daqui a pouco já tem que estar bem de novo para continuar a fazer a obra. Diz o texto então que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O povo falava em apedrejar Davi. O povo estava já com aquele ódio direcionado contra Davi. De onde virá a força de Davi? Não é da esposa, nem de filho, nem do povo, nem de sacerdote algum Abiatar. Se reanimou, ele reviveu no Senhor seu Deus. Deus é aquela fonte inesgotável. Você precisa de força, você ora e recebe força do Senhor. Ah, eu fiz isso, não aconteceu. Eu não fiz direito, então. Porque é uma promessa da palavra de Deus fortalecer os seus filhos. Ah, eu orei pedindo sabedoria para Deus.
mas eu não tenho sabedoria, parece que Ele não me dá sabedoria. Você tem buscado? Você tem lido a palavra? Você tem frequentado as reuniões de oração? Você tem orado o suficiente? Porque é uma promessa, Deus dá sabedoria, Deus fortalece, Deus ajuda, Deus ampara. Davi diz, o Senhor é a minha força. Se Ele está ou não está no trono, o Senhor é a força. Força na fraqueza, força no perigo, força para qualquer situação que você passar. Isso não é só uma palavra positiva para você se sentir bem, não é propósito isso algum, para que aconteça na sua vida. Parar de ficar sempre assim, para baixo, desanimado, sem força, parece que precisa ser carregado. Não, que o Senhor seja a sua força, o Senhor te levante, você corra. Até os jovens poderiam se cansar, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Meu escudo, o Senhor é a minha força, meu escudo, escudo protetor, nele o meu coração confia. Quando as coisas apertarem, lembre-se dessa palavra, meu coração confia no Senhor. A força da minha vida é Deus. Você tem um exame terrível nas mãos, você diz, o Senhor é minha força, eu confio nele. Nele fui socorrido. Lembra, de manhã nós estudamos, você não veio na escola dominical, passe a frequentar a escola dominical. Paulo diz, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje. Deus é socorro. Deus é tudo. Força, escudo, confiança, socorro. O meu socorro, minha força, meu escudo, minha confiança, meu socorro, minha exultação. Nós clamamos porque Deus enche o nosso coração de alegria e os nossos lábios de louvor. Por isso meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Vida de oração traz alegria. Meu coração exulta. Se o coração confia, o coração exultará. Deus cura as emoções. Deus traz energia e força para o nosso coração, para o nosso espírito. Resposta de oração produz louvor. Estava orando, orando, orando. Deus respondeu de alguma forma soberana. Seu coração se alegra no Senhor. Você canta. Louva o Senhor. Coração que ora, louva. Coração que ora, exulta. Coração que ora, louva. O coração que confia é transformado por Deus. Veja como ele já está diferente. No começo ele diz, Senhor, eu não quero morrer neste momento, que eu não seja arrastado com os ímpios. Senhor, não seja surdo para comigo. E ele falando com Deus, Deus vai transformando o seu coração, ele começa a dizer, o Senhor ouviu a minha oração. Ele é a minha força, meu coração confia nele. Eu me alegro no Senhor, eu louvo o Senhor. Pare de cantar as músicas do mundo, louve o Senhor. Cante os hinos. Deus ama o seu povo. O Senhor é a força do seu povo. Viram a diferença? O Senhor é a minha força. O Senhor é a força do seu povo. Ou seja, se você quiser, o Senhor será a sua força. Não é um privilégio do rei Davi. Você faz parte do povo de Deus. Você tem buscado o Senhor, Ele será a sua força. Ele abençoa o ungido, ou seja, o rei, para que o povo de Deus seja guardado.
Então Davi diz: Senhor, salva o teu povo. Senhor, abençoa o teu povo. A tua herança. O Senhor ama o seu povo, os seus filhos. Deus tem o melhor para nós. Deus é o nosso pastor. Versículo 9. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isaías 40, 11 afirma: como pastor, Deus apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Que amamentam, ele guiará mansamente. Davi está dizendo: Senhor, abençoa o teu povo, fortalece o teu povo, apacenta, cuida, levanta, carrega, protege para sempre. O judeu, com todas essas metáforas do pastoreio de Deus, ouviu com muita clareza do Senhor Jesus as seguintes palavras: eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor do Salmo 23. Eu sou o pastor de Ezequiel 34. Eu sou o pastor de Isaías 40. Eu morro pelas minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e eu conduzo cada um. Ele morreu para que nós não fôssemos mortos e condenados. Jesus tem poder para vivificar o seu coração. Ele tem toda a autoridade. Qualquer reino pode cair hoje mesmo diante da glória e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não há força que possa resistir à força do nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo disse: meu Deus, segundo a sua misericórdia em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de suas necessidades. Ele é tudo que nós precisamos. Continue então a clamar. Não abandone a vida de oração. Amanhã tem reunião de oração aqui na igreja. Venha. Para de ficar em casa. Venha orar. Não perca tempo com as coisas deste mundo, desta vida, muito menos com a televisão. Invista tempo em oração. Invista tempo em buscar o Senhor e fortalecer a sua vida nele. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te queremos. Nós queremos o Senhor. Por vezes nós falamos que queremos isto, aquilo, coisas. Mas nós queremos declarar agora que nós queremos o Senhor acima de tudo. Nós possamos dizer como teu servo Davi: eu te amo, ó Senhor, força minha. Como teu servo disse: o Senhor fortaleceu os meus músculos para a batalha. Fortalece o coração do teu povo, Senhor. Porque o Senhor não redimiu e salvou o teu povo para ficar prostrado, desanimado, abatido, derrotado. O Senhor nos deu uma gloriosa e viva esperança. O teu Espírito, Senhor, habita em nós. A palavra diz que o povo de Deus é um povo cheio de alegria e louvor. Renova, Senhor, restaura. Derrama o teu bálsamo. Derrama, Senhor, este óleo precioso do Espírito Santo. Seja o Senhor a força da nossa vida, nosso escudo, nossa proteção, nossa alegria. Louvado seja o teu nome, Senhor, o teu nome é maravilhoso. Nós nos perdemos, Senhor, muitas vezes em coisas tão fúteis, correndo atrás de coisas tão pequenas, Senhor, tão insignificantes. Quando na tua presença há delícias perpetuamente. Vai com o teu povo, Senhor. Protege os teus filhos. Cura, Senhor, a alma
Cura o coração ferido. Cura, Senhor, as emoções. Dá sabedoria para os teus filhos, Senhor. Nós estamos em tuas mãos. Ninguém pode tirar mais. Nós estamos seguros no Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor alimenta, o Senhor cuida, o Senhor protege. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Baterei na casa do Senhor para todo sempre. Perdoa-nos, ó Deus, falta de fé, confiança. Perdoa, Senhor, a incredulidade. Perdoa, Senhor, a murmuração. Perdoa, Senhor, a falta de testemunho. Perdoa, Senhor. E ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.